Graças a Deus. Então, agradecendo a presença de todos, como sempre, aquela alegria imensa de estar com todos vocês aqui mais uma vez. Agradecendo a espiritualidade de amiga, que está sempre aqui conosco, e pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso encontro. Bom, nesse final de ano, eu já disse isso numa palestra que eu fiz no começo do ano, eu fiquei impressionada, né, como as pessoas elas são solidárias em desejar coisas boas quando está chegando o Natal e Ano Novo. Então, a gente recebe, assim, centenas de mensagens. Eu conheço muita gente e ver como elas conseguem desejar coisas tão boas, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a família, que seja um ano abençoado. E daí, lendo as mensagens, eu resolvi falar sobre isso, bênçãos, e resolvi falar sobre maldições também, porque vocês acreditam que tem gente que deseja o mal de outras pessoas? Sim? Então, é esse o nosso tema da palestra. Como todo mundo sabe, abençoar é desejar o bem de alguém, da mesma forma que amaldiçoar é desejar o mal de alguém. E eu pergunto para vocês podem responder sim ou não. Vocês acreditam que quando a gente abençoa uma pessoa, ela recebe? E quando a gente amaldiçoa, a gente não, acredito que aqui ninguém faça isso, mas tem muita gente que faz. Quando uma pessoa amaldiçoa a outra, acontece o que ela deseja, sim ou não? Depende. Depende. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando é que a bênção, a gente fala pega, né? Quando a bênção ela é concedida e quando é que a maldição acaba pegando em alguém. É essa a ideia do tema que eu trouxe hoje. Primeiro, nós vamos falar da eficácia da prece. Quando eu falar da eficácia da prece, fica mais fácil para vocês entenderem a bênção e a maldição. Os espíritos falam que nós podemos orar, devemos orar, mas, assim, existem orações que são simplesmente palavras soltas que nós falamos, às vezes, decorado. Então, tem uma oração que chama Oração da Manhã. Né? Então, ela diz assim, no início desse dia, Senhor, vem pedir força, paz e sabedoria. Né? Que seja um dia onde meu ouvido, né, fique livre de toda calúnia, que a minha boca fique livre de toda maldade, que só de bênção seja o meu espírito. Isso é uma frase decorada. Eu posso falar essa frase quando eu acordo, pensando em cada palavrinha do que eu falei. Como eu posso fazer um Pai Nosso, porque eu decorei, sem estar pensando em cada palavra do que eu digo. Então, a prece, ela só vai ter efeito se eu pensar e sentir cada palavra que eu estou falando. Falar as coisas decoradas, porque a gente acha que tem obrigação, não significa que aquela oração está sendo encaminhada para quem eu estou me dirigindo. Okay? Então, quando eu resolvo fazer um Pai Nosso, eu tenho que pensar em cada palavra que eu estou falando para que aquilo realmente chegue até onde eu quero que chegue, no caso Deus, no caso do Pai Nosso. Ou qualquer outro tipo de oração ou mantra, o que importa é que aquilo seja feito com o coração. E eles dizem, né, os espíritos, que eu posso, por exemplo, estar dirigindo meu carro e mentalmente estar fazendo uma oração concentrada. Ou eu posso estar caminhando, eu posso estar em pé no metrô, segurando e fazendo uma oração de pensamento e ser uma oração verdadeira. Né? Mas a maneira correta de orar seria estar num lugar isolado, onde eu consigo me concentrar melhor e onde eu consigo conversar realmente com... Tem gente que conversa com Deus, tem gente que conversa com Jesus, tem gente que conversa com o guia espiritual, tem gente que conversa com o santo. Não importa. Né? Importa o poder dessa concentração. E eles falam assim no livro Entre a Terra e o Céu, que é do André Luiz do Chico Xavier. Eles falam o seguinte, quando você está num cômodo fechado, como esse, por exemplo, ou no seu quarto, e você faz uma oração, se você fizer uma oração concentrada, uma oração pensada, uma oração que seu coração até treme, seu corpo treme de emoção ao fazer essa oração,
cordão fluídico sai da sua mente e entra no espaço até o teto da sua casa. Se a minha oração simplesmente for decorada, nenhuma imagem, nenhum cordão fluídico vai sair da minha mente. Mas, à medida que eu vou orando concentrada, esse cordão fluídico ele sai da casa, né, ele atravessa o espaço, e ele fala que ao redor todinho do planeta existem estações retransmissoras de prece. Então, ele fala que são aqueles antigos telégrafos. É mais ou menos isso. No espaço existem grupos de espíritos que recolhem as orações que são feitas de coração. E aí, como a gente não tem tanto poder no pensamento, eles transferem, pegam o nosso pedido e transferem para uma estação mais próxima de quem a gente está pedindo, e aquela para outra, até chegar onde a gente pediu. Isso depende da nossa concentração e do nosso merecimento, e se é uma coisa importante que nós estamos querendo. Assim funciona a prece, né? A eficácia da prece. E o alcance da bênção é o mesmo, é igual. Né? Eu estou aqui, ali é um controle remoto. Estou aqui, ó. Meu filho chega aqui e fala assim, meu neto, fala assim, vó, boa noite. Eu falo assim, estou na televisão ali. Falo, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu não fiz nada. Isso não foi uma bênção, porque eu estou mais atenta no que eu estou fazendo ali, no futebol que eu estou assistindo, na novela, do que propriamente em estar abençoando o meu neto, meu filho, ou seja lá quem for. Né? Então, mesmo que a gente, que é um hábito bem saudável, está sempre falando Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, a gente precisa, pelo menos, na hora que fala, elevar rapidamente, em segundos, o pensamento a Deus. Deus te abençoe, mas sentiu aquilo que está falando. Né? Eu estou lavando louça. Meu neto chega e puxa aqui, vó, vou deitar. Eu falo, Deus te abençoe. Continuo lavando louça, distraída no que eu estou falando. Isso não é uma bênção, embora a gente acredite que seja. Depende muito de você se habituar em segundos a chegar onde você quer. Né? Ele fala assim, aqui é mãe, pode ser mãe e pai, tio, qualquer pessoa, né? Que vai com a criança, um exemplo, até o leito. Não precisa contar uma história, mas chega perto, passa a mão na cabeça, ou a criança está dormindo, você faz uma prece, isso é uma bênção. Ou fala para a criança, durma com Deus, pensando no que você está falando, isso é uma bênção. Né? E mesmo quando a gente manda mensagem para as pessoas, de manhã, tem gente que cria, eu esqueci o nome que fala, quando você põe várias pessoas no mesmo grupo. Uma antena de WhatsApp, e manda um bom dia abençoando, vai para não sei quantas pessoas, 100 pessoas. É bonito? Vale a pena? Vale. Mas se você, na hora, não fizer pelo menos um pensamento positivo para aquelas pessoas, é só um hábito, são só palavras, né? Que não significam que a pessoa vai receber, naquele momento, aquela bênção. Existe um ditado espanhol, não sei se todo mundo sabe, né? Consta que os espanhóis são pessoas de sangue quente, bravas. Né? Eles, lá na Espanha tem um ditado bem popular que diz assim, ó, que vaya bien, que te pise el tren. Eles falam dessa forma, que significa o seguinte, que você vai bem, que um trem te atropele. É esse o significado. Que você vai bem e que te atropele um trem, é isso que quer dizer. A frase. É uma frase bem popular, todo mundo fala isso lá. Quando ele está com raiva de alguém, né, isso vale até para as pessoas que convivem com a gente está com raiva, eles usam essa expressão. Que vá bem que te pise ele trem, que o trem te atropele. Né? Isso é uma maldição, vocês concordam? Ainda mais se essa pessoa fala, às vezes fala até por hábito, mas tem gente que fala pensando isso mesmo. Né? Então, eu vou perguntar para vocês agora. A pessoa que deseja que o outro seja atropelado por um trem, tem gente que fala assim, tomara que você quebre as duas pernas, tomara que você caia um tombo, tomara que você pise num vidro, tem gente que é assim. Vocês têm dúvida disso? Tá. Vocês acham que quando eles falam lá na Espanha ou em qualquer lugar, vai com Deus que o crente atropele, que acontece? Não? Tá. Então, vamos lá. O fato da gente desejar, né,
Estou falando gente no geral, da humanidade. Que uma pessoa seja atropelada por um trem, como sugere esse ditado espanhol, não implicará, evidentemente, nisso, né, que a pessoa vai ser atropelada. Porque nós não temos esse poder. Não temos esse poder. E nem Deus permitiria. Se a pessoa não merece, nós podemos amaldiçoar a pessoa, desejar coisas ruins, se a pessoa é uma pessoa boa, se é uma pessoa do bem, se ela tem bons sentimentos, nunca vai pegar essa maldição, ok? Isso depende muito, né? Porque Deus é justo. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna quem a profere, quem deseja o mal é que se torna culpado. Porque todo ser humano tem os dois gênios, né? O do bem, o do mal. Às vezes a gente se irrita, se aborrece, fica assim, muito triste com alguém e às vezes acaba falando sem querer uma coisa desse tipo, né? Então, às vezes, o que os espíritos dizem é que quando você deseja o mal para alguém, eu fiz a brincadeira do trem, mas vocês entenderam o sentido. O que acontece é que quando a pessoa, né, não merece aquilo, como foi dito aqui pela minha colega aqui, não vai acontecer. Só que a vibração que é emitida nessas palavras, quando é uma vibração do fundo do coração, ela deseja realmente aquele mal, a pessoa para quem você está dirigindo isso, ela começa a se sentir mal. Ela tem dor de cabeça do nada, começa a ter pontada na cabeça, começa a doer o estômago, ela sente um mal-estar, ela tem sonolência, ela começa a abrir a boca do nada. Ou seja, a vibração, claro que ele não vai ser atropelado por um trem, mas ele sente a vibração. Aquela coisa ruim que é desejada não vai acontecer daquela forma. Mais que a vibração ruim atrapalha as pessoas. Alguém tem dúvida disso? Não. E ele fala assim: demais o que é comum é serem abençoados os bons e amaldiçoados os maus. Né? Então, ele fala assim, que tanto a bênção como a maldição não muda a justiça divina. Vou dar um exemplo. Né? Existem pessoas que desejam o mal das pessoas, dos criminosos, o mal das pessoas que prejudicam a sociedade, dos maus governantes, etc, etc, etc. Mas a mãe de uma pessoa dessas, ela, se ela ama aquela criatura, ela vai fazer um pedido, né, pelo filho, digamos assim, e pedir ao filho que ele possa ser abençoado, que todas as coisas boas possam acontecer com ele, mesmo que a sociedade inteira deseje o mal dele. Vocês concordam com isso? E esse desejo da mãe, ela não vai mudar as coisas que ele vai ter que passar, porque se ele deseja o mal volta para ele. Não é assim? Mas protege a pessoa de uma série de situações piores. Estão entendendo? A bênção não vai mudar o destino dele ser preso ou passar por alguma coisa ruim na vida pelas coisas que ele plantou. Mas a bênção da mãe, a bênção do pai, de uma certa forma, cria nele, lá no fundo, de vez em quando, o desejo de ser uma pessoa melhor. Da mesma forma que quando a pessoa amaldiçoa, o outro sente dor de cabeça, mal-estar, mesmo que não aconteça o que ele deseja, a bênção para uma pessoa ruim também ajuda ela a se melhorar com o tempo. Conseguiram entender? De todo jeito, existe uma manifestação física, né? E a maldição, ele vem, como eu já falei, com uma carga magnética, passível de provocar reações na pessoa que você está desejando mal, nervosismo, tensão, irritabilidade, mal-estar, né? Naquele momento que ela está recebendo aquela carga negativa. E, como eu já falei, Deus não escuta a maldição injusta. E ele fala assim, e que a pessoa, que quando alguém deseja o mal de alguém, que é uma pessoa de moral ilibada, ideias positivas, sentimentos nobres, nada lhe acontecerá. Né? Não vai receber aquela vibração e vai, né, naturalmente sentir um mal-estar que depois vai acontecer de passar. Quando a gente abençoa os filhos, né, os pais desejam sempre coisas boas, caminhos retos, né, que eles se realizem profissionalmente, que tenham uma família, tudo é saúde, tudo aquilo que a gente deseja.
né? E mesmo, como eu disse, que os filhos, de alguma forma, prefiram um caminho errado, a nossa bênção vai sempre ajudá-los a voltar para o caminho do bem. Porque alguns filhos, por mais que a gente... Quando eu falo filho, pode ser esposo, pode ser primo, pode ser tio, pode ser qualquer pessoa que nós amamos, amigos, né? Então, mesmo a gente abençoando todos os dias, eles podem um dia escolher um caminho errado, não é verdade? Quantos filhos são abençoados, quantas orações são feitas, e alguns vão para o caminho errado porque é a própria índole daquele espírito. Mas a nossa bênção vai protegê-los de alguma forma. Tem muita gente que passa aqui na casa, em atendimento espiritual e tratamento, por filhos com problemas assim, de problemas de vícios, de maus comportamentos. Então, ela sempre digo, né, tem uma pessoa que passa aqui há 8 anos pelo filho que tem esses problemas. Mas ela diz assim, não, eu passo porque evita que aconteça o pior. E é exatamente isso, né? Mesmo que a pessoa tenha escolhido um caminho ruim, se você abençoa, se você pede coisas boas, se você deseja o bem, ela vai ter uma certa proteção. Então, a bênção é sempre a melhor coisa que a gente faz, né? Então, ele fala que os filhos desajustados, né, com as bênçãos que são feitas para eles, com as orações, mesmo que eles nem ouçam, nem prestem atenção, e sejam pessoas que não tenham nenhuma religião, né, eles vão ter, pelas orações, um impulso de renovação, um desejo de renovação que a bênção vai trazer para eles. E existe ainda, né, um motivo maior de tudo que eu falei até agora para a gente abençoar e nunca amaldiçoar ninguém, que é esse aqui, ó. Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo conhece? Não? Isso é um brinquedo australiano. Aquele canguru, vocês estão vendo um canguru ali? É o símbolo da Austrália. Isso aí chama-se bumerangue, é um brinquedo que é muito usado na Austrália, que eles atiram, e essa curva que foi feita de tal forma, né, pelo fabricante, que o objeto dá uma volta e volta na sua mão. Assim funciona a bênção e a maldição. Então, toda pessoa que abençoa, ela recebe de volta. E toda pessoa que amaldiçoa também. Então, esse é o motivo maior para que a gente só emita bênçãos e nunca maldições, porque as bênçãos retornam, como esse bumerangue, que é atirado e volta. Tudo que a gente emite, ele retorna. Então, nós, toda vez que alguém deseja o nosso mal, ou nós desejamos o mal de alguém, é como um bumerangue. Funciona assim, eu desejei o bem, vou desejar aqui o bem para a Sônia. A minha vibração vai, se ela merecer, ela recebe o bem e volta para mim. De todo jeito eu vou receber. Se eu desejar o mal, vai para ela. Se ela merecer, ela recebe. Se ela não merecer, ele vai voltar de todo jeito. Então, para nós, é milhões de vezes preferível desejar o bem, porque a gente é certeza que todo o bem que você deseja, toda a vibração volta. Se é boa, volta esse mal também. Mesmo que a pessoa que você deseja o mal merece, ela vai bater na pessoa, a pessoa vai receber aquela vibração ruim e vai voltar para você. Então, ele diz assim, ó, se amaldiçoamos alguém odientos, o mal que lhe desejamos voltará, precipitando-nos em perturbações e desequilíbrios. Somos vitimados por nosso próprio veneno. Quando a gente tem aquela crise de raiva, sabe aquela crise de irritação, quando uma pessoa tira a gente do sério? Nosso coração bate tão forte, a cabeça lateja tanto, nós temos aquela crise tão grande de raiva, depois, no dia seguinte, nós estamos doentes, porque a vibração vai e volta para nós. Assim como a bênção, né, que neutraliza todas as energias negativas que possam estar ao nosso redor. Quando nós abençoamos, sabemos que aquilo retorna também. Jesus, ele conhecia esse processo. Então, quando ele estava próximo de deixar a terra, na última ceia, ele conversa, né, com seus apóstolos e diz assim, olha, ele recomendava,
Quando entrardes numa casa, dizei, a paz esteja nesse lar. É uma bênção, não é assim? Se com efeito, ele dizia isso, Jesus, se com efeito a casa for digna, que venha sobre ela a vossa paz. Ela não se afastará do nosso coração. E aí ele termina dizendo, mas se você entrar numa casa e não for bem recebido, bate o pó da sandália e segue. Não é para amaldiçoar o lugar porque não te recebeu bem, porque naquela época não existia hotel. Quando você estava na rua, de uma cidade para outra, não tinha lugar para você repousar. Então, ele dizia, quando você pedir guarida numa casa, se você for bem recebido, você fala, a paz esteja nesse lar. E se você não for bem recebido, você bate a sandália, ou seja, veste o sapato e siga teu caminho, sem, né, maldizer aquele local. Ingratidão, aqui todo mundo já sofreu alguma vez? Acho que sim, né? Então, nem sempre as bênçãos que nós encaminhamos são reconhecidas pelas pessoas que nós abençoamos, não é isso? Mas isso nunca deve inibir, né, a nossa vontade de abençoar, nossa vontade de estar sempre fazendo bem, nossa vontade de ajudar a todas as pessoas. Nós devemos fazer de coração, não porque volta, mas devemos fazer de coração, mesmo que as pessoas sejam ingratas. Porque a gente vive num mundo de provas e expiações, onde não existe pessoa perfeita. E ninguém é obrigado a pensar como a gente, nem reconhecer as coisas que a gente faz. Se nós fizermos o bem, a vida registrou e ele volta para a gente um dia, né? E a pergunta, né, devemos abençoar ou amaldiçoar? Abençoar sempre é a nossa melhor saída. E sempre também pedir ajuda para os espíritos de luz. Porque, no caso que eu citei aí, né, de a gente abençoar e desejar o bem para pessoas que nós conhecemos e a pessoa preferir o caminho que não seja bom, nós temos que lembrar que essa pessoa, ela tem um anjo de guarda. Todas as pessoas que nascem aqui na Terra, um mundo de provas e que têm uma vida difícil, elas têm um espírito protetor, ou um anjo de guarda, um mentor, um guia espiritual. Então, essas pessoas que a gente abençoa e que nem sempre estão no caminho que a gente gostaria, a gente precisa pensar nesse anjo de guarda, nesse mentor espiritual, pedir para ele acompanhar a pessoa e fazer aquele nosso, fala para ele mudar de pensamento, convence ele a trabalhar, convence ele a deixar o vício, convence ele da mesma forma que nós temos que pedir para o nosso anjo de guarda fazer isso conosco na hora que nós temos aqueles ataques, né, de nervosismo e começamos a pensar coisas ruins, de alguma forma vou excluir ele das minhas relações, vou bloquear ele no WhatsApp, não falo mais com ele, no Natal não vou nem cumprimentar. Esse tipo de atitude não chega a ser uma maldição, mas é uma vibração negativa que vai para quem a gente deseja e volta. Então, sempre pedir para o nosso anjo de guarda, quando a gente tem esses acessos de nervosismo, para tirar da nossa cabeça aquele desejo que, na hora, vem da vingança. Né, da vingança, mesmo que seja uma vingança boba, como bloquear a pessoa ou coisa do tipo. E aí, Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, ele deixa uma mensagem no capítulo que fala sobre esse anjo de guarda. E está lá no livro dos Espíritos. Ele fala assim, Santo Agostinho: existe uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto, por sua doçura, a dos anjos de guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, são essas as palavras dele. Seres que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora, saber que nós temos sempre alguém do nosso lado? Esses seres ali estão por ordem de seu Deus, que as colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Por que penosa? Porque nem sempre a gente vai para o caminho certo. Sim,
onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Então, nós temos que acreditar que, quando é feita a nossa programação reencarnatória, é colocado, né, junto de nós um espírito de alta evolução e que tem sob suas ordens outros espíritos que vivem aqui na Terra entre nós. E alguns deles, né, têm a missão de cuidar de cada um de nós. Não existe nenhum ser humano, por mais mal que ele seja, que não tenha um protetor ali, né, mesmo que não consiga reverter aquela ideia da pessoa, mas está sempre por perto. E nós, que temos boas intenções, na maioria das vezes nós somos intuídos, nem percebemos. Nós temos, durante a noite, no sono, os conselhos, que às vezes a gente está na dúvida, acorda de manhã, abre os olhos e vem a ideia na nossa mente de uma solução que a gente não esperava, abre caminhos e outras oportunidades que eles nos dão para seguir o caminho do bem, né? Então, esse nosso anjo guardião é o nosso protetor. Quando nós acharmos que alguém está desejando o nosso mal, sentirmos essa vibração da parte de alguém, podemos chamar por ele, né? Os espíritos falam que o nosso anjo da guarda não tem um nome conhecido na maioria das vezes aqui na Terra, embora a gente fale que seja Gabriel, Rafael, não lembro direito, Gabriel, mas ele fala que isso é uma lenda, que na maioria das vezes são espíritos e que no plano espiritual tem outros nomes, que é para a gente batizar, né, esse espírito com o nome que a gente gostar e falar para ele, olha, eu vou te dar um nome tal. E toda vez que eu chamar por esse nome, é você que eu estou chamando, vem em meu socorro. Para que a gente acostume daqui para frente, né, encerrando a palestra, lembrar do bumerangue, o brinquedo australiano, que todas as vibrações que nós fazemos são como esse bumerangue, da mesma forma que ela vai, ela volta. E acreditem, as pessoas que desejam mal, elas sofrem infinitamente mais do que a pessoa que elas desejam mal, porque, na maioria das vezes, a pessoa não é tudo aquilo que ela pensa. Porque, numa confusão de duas pessoas, os dois estão errados, um mais e outro menos. Não existe um anjo e um demônio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vibrações. Então, eu encerro aqui. Agradeço vocês. Espero que esse ano seja um ano de bênçãos para todos. Que esse ano vocês aprendam a importância de desejar o bem, de abençoar, de querer o bem, para ver quantas coisas boas vão retornar para todos nós. Eu agradeço vocês e que Deus possa abençoar e o anjo de guarda de vocês, a cada um. Muito obrigada. 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 Que Deus abençoe.